Bom dia, amigos das redes sociais, tudo bem com vocês? Bom, o friozinho em Curitiba, tradição, né? Não pode deixar de ser. E hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, que é produção. Produção que move o departamento comercial, né? E as pessoas vivem me perguntando como tornar minha equipe produtiva, como manter a minha equipe focada na produção. Querido, você que é gerente, tá? E você que ainda não é gerente, mas que está se formando, é muito interessante a gente prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro detalhe, você é referência para a sua equipe? Você mantém a sua produção em dia? Porque a sua produção tem que ser a referência de quem está chegando. Um trainee não pode ter por referência ele mesmo ou alguém abaixo dele. Não é verdade? Ele tem que ter como referência aquela pessoa que inspira ele, que é o gerente dele. Perfeito? Então, uma das coisas interessantes e que não pode acontecer, tá certo? De hipótese alguma, não pode acontecer, e que tem acontecido muito, tem muito gerente carregando trainee no colo. Você tem que entender que o teu trainee, ele é meio que teu filho, certo? Quando a criança está fazendo o dever de casa, qualquer dificuldade mínima que ela tem, o que é que ela faz? Chama o pai, chama a mãe para ajudar. E ao chamar o pai e a mãe, na verdade, o que ele está querendo é que o pai resolva os problemas de matemática que ele não está conseguindo resolver. Certo? Então, você pode auxiliar o seu trainee. Por exemplo, ele tem um erro de marcação que não está conseguindo fazer as marcações, o agendamento dele para a execução do trabalho. Você vai fazer o seguinte, você não vai fazer de bate-pronto. Você vai dizer para ele, ligue para alguém aí que eu quero ouvir você falando. Deixa ele fazer. Em cima do que ele fez, você faz a correção. Perfeito? E se você perceber, certo, que tem muito erro, você faz como? Chama ele, põe sentado do lado, pega o telefone e mostra a ele na prática como ele vai se sobressair. E depois diz para ele, tome, faça agora você. Não permita que ele use a tua boa-fé para fazer você trabalhar para ele. Porque às vezes acontece isso. O gerente meio despreparado, não está ainda com todas as suas consolidações estabelecidas. Tem medo de perder o trainee. O trainee tem que saber que quem está dando oportunidade a ele é você. Mas que você não teme perdê-lo. Que você está ali para auxiliá-lo. E como que você vai conseguir gerar a produção? Você gera a produção a partir dos exemplos que você dá de produtividade, em primeiro lugar, de comportamento, de atitude, de convivência. Você precisa ser, dentro do departamento que você comanda, bem quisto, bem visto. Ser um cara correto. Não cometer discrepâncias constantes. Isso eu já falei no vídeo passado. Não está se envolvendo emocionalmente com o trainee. Não tem que desabafar com o trainee se você tem um problema da sua residência. Problema conjugal. O trainee não tem que saber dessas questões. Ele tem que saber que o líder dele comanda ele na plenitude. Ele não pode perceber, tá certo? Você não pode gerar para ele as suas fraquezas. Não que você tenha que mentir. Não é isso. Mas não cabe numa relação profissional. Cada macaco no seu galho. Cada coisa no seu momento. Então a sua produtividade para saber puxar a produção. Porque se você não mostra como produz, muito dificilmente, nesse processo de formação, você vai ter bala suficiente para fazer produção sentado na cadeira. Se hoje nós temos a competência de gerar produtividade da cadeira, é porque já passamos por todos esses processos. Que você ainda não passou. Então, se formar gerente júnior não significa que você já sabe muita coisa. Gerente júnior torna você um gerente de direito por cota batida. Ainda não é de fato. Vai se tornar um gerente de fato.
Depois um gerente sênior mais consolidado que vai cuidar, né, de novos gerentes, de formação de novos gerentes. E o gerente master, que já é um profissional mais tarimbado, mais rodado, certo? Que tem realmente uma condição diferenciada, até chegar a diretor de unidade, que é a cabeça que pensa, que gera a multiplicação de abertura de novas escolas, de novas unidades. Mas para até chegar lá, queridão, há que comer o bom e velho feijão com arroz. Não adianta acreditar, tá certo? Não, eu sou gerente, sentado, vou dar reunião e as pessoas vão me ouvir. É muito pouco. Você precisa mostrar como se faz o trabalho. Pague esse preço. Porque a gente conhece um monte de gente que está nessa história há muitos anos. E não se permitiu até hoje formar ninguém. Não passa de mero produtor, com a capacidade produtiva já chegando num ponto de limitação super avançado. E qual o futuro desse profissional? Ele vai olhar para trás ou vai olhar para frente? Para onde que ele vai olhar? Ele vai olhar para aquele belo e vistoso rebanho construído por ele? Ou vai olhar para trás e se lamentar pelo fato de não ter seguido a diretriz mais correta, pelo fato de não ter seguido o caminho mais positivo do trabalho? Porque existem essas fases. Eu sou comandado, aprendo como comandado, amanhã eu sou comandante. Isso é evolução natural. Você está evoluindo. E aí você constrói uma estrutura onde você terá os comandados, que no futuro serão os comandantes. Eu sei que nem todo bom aluno é um excelente professor. Nós sabemos disso, que nem todas as pessoas têm capacidade de transmitir o seu conhecimento ao ponto de influenciar positivamente pessoas a chegar naquele nível. A gente sabe disso. Busque ajuda por esse aspecto. Se forme de maneira consolidada. Não aceite qualquer coisinha. Não acredite que você está pronto, porque ainda não está. Busque sempre estar aperfeiçoando, porque transmitir o que você pensa, como você pensa, e transmitir, né, convicções de uma atividade, não é uma tarefa simples. Depende de como você vai transmitir e muito mais ainda como as pessoas vão receber essa informação. Como é que a gente pode medir isso, Luciano? Com resultados. O resultado do teu profissional diz de que maneira você está conduzindo ele. Se ele está te ouvindo ou se ele não está te ouvindo. Se você está se fazendo entender e se você não está se fazendo entender. Se você se descaracterizou, se você misturou as bolas, pode ter certeza, o filho tem o pai como o seu herói. O reflexo do comportamento da criança está diretamente ligado à convivência com a sua família. E aí a gente sabe que tem gente que transfere para a escola a condição de formar, né, moralmente, de concepções fundamentais que a família não pode abrir mão, passa para o professor. Ah, o professor não está educando meu filho. Está errado. Você tem que fazer isso. Se teu trainee segue num caminho correto, foi você quem colocou ele num bom caminho. Se ele está seguindo no caminho errado, acredite, querido, você está colocando ele no caminho errado. Você está na trajetória errada. Então, para ter uma equipe vistosa, com perspectiva de avanço de crescimento, uma equipe produtiva, pague você primeiro o preço. Meta a mão na massa, ensine como é que a coisa funciona. Não abra mão das convicções. Se você quer que ele dê risada, faça você ele rir. Não espere que ele dê risada espontaneamente. Porque aí vai ser uma risada inconsequente. Não vai ser uma risada consciente, equilibrada. Está no comando como gerente, você tem que ser de direito e de fato. Senão você vai virar gerente de loja de departamento. Tem um boneco no meio do salão, de gravata, que não resolve nada.
Você chama ele, ô querido, eu tô com esse problema. Aí só com o meu supervisor. Mas você não é o gerente? Sou. Ô, nego. Não é não. Não é gerente. É Aspone. Não é gerente. Gerente resolve. É por isso que eu me nego a formar qualquer um. Eu formo gerente, eu formo executivo. O cara que resolve. O cara que diz, ó, chama a responsabilidade pra mão dele. Bota na minha mão que eu resolvo. Traga pra mim que eu resolvo. Essas pessoas, esses profissionais, as empresas estão aí, ó, aplaudindo e tem sempre lugar para esses profissionais. Tem sempre uma vaguinha para ele. Cai o mundo, ele fica de pé. Então, ter equipe produtiva, manter equipe produtiva é estar ligado, é estar atento, é estar no foco, sabe? Gerando energia, positivismo, sabe? E uma certeza. Eles trabalham com você, mas você não depende deles. Porque todas as vezes em que um trainee, um liderado, achar que ele é imprescindível para você, você está ferrado. Ele vai usar isso contra você. E todas as vezes em que ele vê o gerente dele em primeiro lugar, ser o cara que gera todas as situações, ele para, olha e diz, caramba, esse cara tá me dando uma oportunidade, mas olha, ele não depende de mim não, cara. Esse cara sabe muito, eu quero estar do lado dele, eu quero crescer junto com esse cara. Esse cara tá mudando a minha vida. Esse cara mudou a minha cabeça, mudou minha atitude, mudou meu comportamento, mudou a minha vida. E com esse cara eu vou rumo ao sucesso. Então, queridão, você que é trainee e que vai chegar a gerente, cuide dessas situações, porque um gerente não se faz depois do cargo. Ele tem uma trajetória que mostra que o perfil dele vai culminar num grande profissional, num grande executivo. Tá certo? Esse é o nosso papo da semana. Eu espero que consiga somar mais uma vez na vida dessas pessoas, tá certo? E semana que vem nós temos mais um novo vídeo. Forte abraço, boa semana, tchau.